E vamos agora à entrevista do dia, hoje com o comentarista João Batista Natal, especialista em política internacional. Boa noite. Boa noite, Natália. 80 representantes de grupos de oposição da Síria terminaram hoje reunião de 2 dias na Espanha e disseram novamente que não aceitavam negociar com o ditador Bashar al-Assad. Mais uma vez, não existe nenhuma luz no fim do túnel, nessa guerra civil de 2 anos que já matou mais de 70 mil pessoas. Para conversar conosco sobre a Síria, o professor Kai Eno Lehmann, do Instituto de Relações Internacionais da Universidade de São Paulo. Boa noite, professor. Obrigado por estar conosco. Boa noite. Mesmo sabendo que o cientista político não tem uma bola de cristal, o que seria possível imaginar para o desfecho dessa guerra? Uma solução negociada ou uma solução militar? No momento, eu acho que a continuação do status quo é o mais provável, seja a continuação do conflito, porque ambos os lados disseram que eles não querem negociar com o outro lado. Militarmente, a oposição não está capaz de ganhar a guerra, mas também Assad parece não ter a capacidade de ganhar a guerra. Então, a continuação da situação como está, para mim, me parece mais provável, pelo menos ao curto prazo. Será que essa eternização dos confrontos não se deveria também à grande participação estrangeira na guerra civil do Líbano, da guerra civil da Síria? Ou seja, não é uma guerra civil de sírios contra sírios. Existem outros participantes desse conflito. Sim, cada vez mais. Nós sabemos agora que, por exemplo, Hezbollah, Líbano, está fornecendo armas ao regime de Assad e temos evidências de que a guerra está sendo conduzida cada vez mais por milícias, grupos extraoficiais, semi-oficiais, e não pelas forças armadas oficiais da Síria. Então temos uma guerra entre grupos guerrilhas que envolve cada vez mais grupos religiosos, outros países, como falei, Líbano, obviamente Israel, Turquia, tudo mais tem um interesse. Vários países árabes têm fornecido apoio à oposição, apoio ao governo de Assad, e isso complica a situação e dificulta, em muitos aspectos, uma solução. Dentro dessas milícias de oposição, qual seria o peso, digamos, dos grupos que têm algum tipo de vínculo com a Al-Qaeda, ou seja, com o radicalismo islâmico? É difícil dizer isso definitivamente, porque é difícil ter acesso a informações confirmadas na Síria, mas o que muitas pessoas na Síria, no Oriente Médio, falam que os grupos ligados de uma forma ou outra à Al-Qaeda estão ganhando peso, simplesmente porque tem uma disciplina no campo de guerra muito maior do que outros grupos da oposição. A oposição da Síria tem muitas discordâncias entre eles. Então, grupos que têm, por natureza, de fato, uma disciplina maior, ganham peso. E isso está acontecendo, aparentemente, na Síria nesse momento. Entre os grupos da oposição, existe uma facção laica e uma facção religiosa. O senhor acha que algum deles está se sobrepondo ao outro ou está já sinalizando a possibilidade da Síria se transformar numa república islâmica ou se manter como república laica? Eu acho que, pela situação atual, o peso dos grupos religiosos está ganhando força. Os grupos religiosos estão ganhando força. Isso não quer dizer necessariamente que no final desse conflito teremos uma república islâmica, do tipo, por exemplo, do Irã, mas é uma possibilidade, com certeza. Certo. E a ONU está propondo uma conferência em Genebra para o mês de junho, que está sendo articulada basicamente pelos Estados Unidos e pela Rússia. O senhor acha que de lá pode sair alguma coisa ou vai ser simplesmente uma constatação de impotência da comunidade internacional para que haja uma solução negociada para a guerra civil da Síria? No momento, me parece que vai ser um fracasso.
essa conferência. Eu não vejo uma área comum para ser negociado. Como eu falei no início, a oposição se recusa a negociar com Assad. Assad chama a oposição terroristas com os quais ele não quer negociar e no final, irrespectivamente da posição dos Estados Unidos ou da Rússia, qualquer solução do conflito tem que vir da Síria e dos grupos envolvidos no conflito. Agora, se a Rússia dissesse para o governo Assad, a gente vai tirar todo o apoio, isso mudaria a situação um pouquinho, mas como não vai fazer isso, eu acho que é difícil no momento ver. Professor, eu lhe agradeço pela sua entrevista. Com você, Estela.